Olá! Em um vídeo anterior, eu comecei uma discussão sobre abordagens alternativas, sobre como você pode avaliar o seu modelo de classificação quando você quer dar algum valor para os acertos parciais, ou seja, os acertos em classes que não são daquela classe-alvo, mas que são em classes que você considera similares ou mais próximas à classe-alvo. Ou seja, é uma abordagem baseada em um ranqueamento dos possíveis resultados, certo? E você compara isso com o valor que foi inferido, com a classe que foi inferida pelo seu modelo, tá? No vídeo anterior, eu utilizei um cenário onde eu tinha carro, caminhão, trator, moto e bicicleta. Se você não assistiu outro vídeo, é bom que você assista para se contextualizar melhor como foi esse exemplo aqui. Então, suponha que eu tenho um classificador para essas 5 classes e eu quero inferir carro, mas eu acertei caminhão, eu inferi caminhão. Então, eu errei, mas talvez tenha sido um erro menor em relação a uma inferência, por exemplo, para uma bicicleta. Ou se a classe alvo era moto e eu inferi bicicleta, talvez seja mais próximo do que inferir um trator. Então tem vários cenários onde você pode estar avaliando o seu classificador considerando esse tipo de abordagem baseada em ranking, né, ao invés de uma abordagem que você só considera um acerto realmente total na sua classe alvo, tá? Nesse cenário aqui, eu adaptei essa métrica aqui de Label Ranking Average Precision Score, né, do Scikit-learn, tá? Mas nesse cenário aqui, eu não utilizei as probabilidades que saem do meu modelo. Eu simplesmente peguei aquela classe com maior probabilidade, por exemplo, se eu queria inferir carro, eu peguei a maior probabilidade. Se ele disse que era moto, então eu considero moto no meu ranqueamento. E na hora de eu fazer o comparativo com o meu ground truth, eu considero a distância entre moto e os demais, tá? Nesse outro exemplo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu consigo analisar por uma outra perspectiva, pois eu tenho agora as probabilidades que saem do meu modelo. Ou seja, o meu modelo, ele diz, né, eu acho que você tem 90% de chance de ter aí na sua mão um carro, eu acho que tem 60% de ter um trator, eu acho que tem 20% de ter uma moto e 0,001% de ter uma bicicleta. Então, eu baseado nessa ordem que o meu modelo devolve, eu contrasto com a ordem que eu espero ter como resultado. Então, nesse cenário agora, eu vou comparar dois ranks, tá? Duas listas ordenadas e ver o quão alinhadas elas estão, tá? Para isso, tá? Eu montei um cenário com outros exemplos aqui, tá? Onde a gente vai brincar com um suposto cenário onde a gente está classificando sotaques, tá? Então, eu estou classificando aqui sotaques americanos, britânicos, canadenses, australianos, de Hong Kong e das Filipinas, tá? Para esse mecanismo que eu vou apresentar aqui, eu vou usar uma métrica chamada de NDCG, tá? Existe uma outra métrica DCG que é bem relacionada, tá? Que eu vou primeiro falar um pouco dela para depois chegar no NDCG. Na verdade é só um complemento aqui o NDCG em relação ao DCG, tá? Então, para esse cenário aqui, eu preciso ter dois ranqueamentos, como eu falei. Então, primeiro a gente precisa montar os nossos ground truths, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 possíveis classes. Então, eu tenho que ter 6 valores em cada vetor desse, né? E eu posso trabalhar em qualquer escala que eu acho interessante para mensurar essas distâncias entre essas classes. Por exemplo, eu posso dizer aqui que americano vale 100, se eu estiver querendo classificar americano, tá? E se eu errei completamente, eu digo que vale 0, tá? Então, para um cenário que eu esteja trabalhando, isso depende muito do negócio, da aplicação, né? Suponha que eu quero direcionar atendentes em um call center para clientes. Então, eu vou considerar um erro muito ruim se eu direcionar um americano, não, por exemplo, um britânico para algum atendente filipino. Entende? Se eu conseguir
direcionar ele para um canadense, talvez ele fique mais satisfeito. Então, dependendo do meu negócio, né, eu posso escolher o quão bom e o quão ruim são os acertos. Então, isso é totalmente arbitrário, né? Mas a gente sempre recomenda que isso seja, claro, sustentado, né, baseado, né, fundamentado em especialistas, né, na opinião, né, e no julgamento de especialistas. Por exemplo, aqui num cenário como esse seria um linguista que poderia estar fazendo uma consultoria para o projeto e dando essas opiniões sobre essas distâncias. Então, vamos aqui na nossa brincadeira, né, colocar alguns valores arbitrários aqui, por exemplo, o americano 100, britânico, eu acho que não é um erro tão ruim assim, vamos dizer que seria 70, vou colocar um pouco menos aqui, 60. Tá? O canadense, seria legal aqui, o canadense seria, vou colocar 90. Tá? Australiano, talvez um pouco menos, até eu vou colocar aqui 55. Hong Kong, eu vou colocar 30 e 0 para Filipinas aqui. Na verdade, eu acho que a Filipina tem alguma influência americana, vou colocar aqui 10 e aqui eu vou colocar 0. É só um cenário ilustrativo, tá, pessoal? Então, não vamos nos ater muito a esses valores aqui. E aqui eu poderia estar fazendo a mesma coisa. Então, eu colocaria aqui 100 para British, australiano eu colocaria aqui 90, 80, vamos colocar assim, Hong Kong 10, aqui 0 e americano vou colocar 60. Tá? E aí você vai completando esses valores de acordo com a distância que você acha que tem de uma classe para outra, certo? Então, eu coloquei aqui os meus valores, né, que eu imagino que seriam interessantes para a nossa brincadeira, mas só reforçando que isso teria que ser sustentado por bons fundamentos aqui, tá? Sempre baseado no modelo de negócio. Uma coisa importante para perceber é que a gente tem uma diagonal aqui com os valores 100, porque são os valores máximos, né? Então, para a classe alvo americano, o americano tem 100, o britânico tem 100 no britânico e assim sucessivamente, tá? Mas isso não impede que você tenha valores 100 em outras classes também. Poderia ter um valor 100 aqui para americano e canadense, tá? Quando eu quero inferir canadense, se eu encontrar um americano, não tem nenhum problema para um certo modelo de negócio, ou seja, imagine num call center que eu quero colocar agente e cliente para conversar e, óbvio, eu tentei o melhor possível, mas se eu cair na outra classe, para minha avaliação, eu estou bem, tá? Então, eu posso colocar valor máximo, não tem problema, isso depende do negócio, tá? E a escala onde você vai trabalhar, se você quiser colocar entre 0 e 1, de 0 a 100, a 1000, isso não faz nenhuma diferença aqui para a métrica, tá? O que vai importar é a distância entre essas coisas, tá? Na escala que você estiver trabalhando. O importante é que a escala esteja consistente também. Então, sem mais delongas, vamos agora... Eu vou diminuir aqui o cenário, deixar um cenário com apenas uma sample aqui, como se fosse uma base de dados só com um elemento para a gente testar, e vou fazer uma suposta inferência aqui do modelo, tá? Então, como eu falei, esse modelo ele vai devolver as probabilidades para cada classe alvo, tá? Então, eu vou fazer um cenário aqui onde eu tenho, o GT aqui, tá? Onde eu tenho o Raw Truth para um filipino, tá? E eu vou fazer uma inferência. Então, veja que eu peguei esse vetor aqui, tá? Do filipino, e eu vou simplesmente colocar um ponto antes para ficar com valores entre 0 e 1, tá? Simulando como se fossem probabilidades, 60% de probabilidade de ser dessa classe, 45% de ser dessa, e assim sucessivamente. Eu tenho que ter cuidado que se eu colocar aqui 0.1 vai ficar 10%, né? Eu tenho que colocar 1.0 aqui, que é o valor máximo, tá? E, então, se o modelo retornar isso, é perfeito, porque ele está trazendo na mesma ordem que eu espero, tá? E se ele muda essa ordem, que pode piorar o cenário, tá? Então, eu vou calcular aqui logo o NDCG, que é a métrica que se usa na prática, tá? Depois eu volto para explicar
um pouco do fundamento dessa métrica. Eu começo pelo DCG e depois eu falo do NDCG, para quem quiser entender mais detalhes do que é que acontece por baixo. Mas aqui eu vou direto ao assunto e vou executar esses valores. Veja que eu tenho um valor máximo aqui, por uma questão de arredondamento no cálculo, não ficou 1.0, mas eu tenho infinitos novos aí, como meu score, tá? Veja que se eu bagunçar um pouco, por exemplo aqui, o meu primeiro, vamos dizer que eu ao invés de colocar filipino, eu coloque uma probabilidade baixa para filipino, aqui, veja que já vai bagunçar um pouco, tá? Então, ele já baixou para 0,89. Por quê? Ele colocou o filipino para último colocado, mas o segundo ele ainda colocou em segundo, o terceiro ainda colocou em terceiro e assim sucessivamente. Então, o modelo errou, mas ele não errou tudo, né? Não está tão ruim assim. E assim, né, você pode ir brincando com esses valores aqui, né, para poder simular outros cenários. Eu vou fazer só mais uma ou duas simulações aqui. Tá? Por exemplo, aqui, filipino, o segundo colocado seria esse aqui, 70. Então eu vou prejudicar ele um pouco aqui, vou colocar um valor que ele passe para a terceira posição. Então eu tenho 60 aqui, eu vou colocar um pouco menos, vou colocar 55 para ele passar para a terceira posição. Então quando eu passo ele para a terceira posição, já caiu para 87. Se eu colocar um valor para ele cair, vamos supor aqui para também o último, penúltimo, foi lá para baixo, já ficou 85. E assim vai. Tá? Então, se eu pegar um valor muito ruim, que é o 40 e o 45 aqui, colocar um valor bom aqui, 0.9, e colocar aqui 0.96, aí ele já vai descendo para 80. Tá? E aí ele vai cada vez mais decaindo, tá? De acordo com a situação que você tem aí nos seus testes, tá? Então eu vou montar um outro cenário agora, tá? Com mais samples, tá? E com mais inferências, só para a gente executar e ver como é que fica, tá? Bem, eu preparei um novo cenário aqui de avaliação, né? Com 3 inferências, tá? E com 3 samples. Eles estão aqui comentados, tá? Mas antes de a gente partir para esse novo cenário, é bom salientar alguns problemas que você pode identificar nessa métrica, que eu vou falar mais na frente, tá? Só para que vocês entendam aí a importância de ver o vídeo até o final. Então, veja que se eu tiver aqui tudo 0, 3, 4, 5, 6, tá? E eu executar isso aqui, eu ainda vou ter algum resultado e um resultado bom, tá? Por que que isso acontece? Porque eu estou colocando 0 de probabilidade para todos, tá? Mas a métrica puramente NDCG, ela não se importa com o valor que você tem de probabilidade. Ela só se importa com a ordem das coisas e com a relevância que você dá para esses elementos que foram retornados. Então, você está me dizendo aqui com esses valores que todo elemento é bom para você, tá? Nenhum é crítico, você não zerou nenhum aqui. Todos têm 60, 45, tem algum valor. Tá? E aqui nessa ordem, você colocou todos empatados em primeiro colocado. Tá? Então, ela não vai captar essas nuances. E aí eu vou explicar mais na frente como que você pode contornar isso para cenários mais realísticos de avaliação. Tá bom? Então, a gente, voltando aqui, né, para o cenário que eu tinha, eu simplesmente coloquei aqueles vetores aqui equivalentes a uma inferência ótima para filipino, tá? E coloquei 3 samples também filipino aqui. Então, eu vou passar para esse novo cenário. Então, o que acontece aqui? A métrica vai ser calculada confrontando esse sample com essa inferência, depois esse sample com essa inferência aqui e assim sucessivamente. Aí depois ele calcula simplesmente uma média, tá? Dos NDCGs que foram calculados. Tá? Então vai continuar com nota máxima. Então se uma inferência foi pior aqui, por exemplo 0.1, vai cair um pouco, mas já não cai tanto como era o caso para uma, porque as outras duas ainda estão muito boas. É uma média, né, como eu falei. Então, se as 3 forem ruins aqui, aí sim você vai ter aquele valor que a gente viu antes lá, porque, né, é o valor
equivalente para um cenário desse aqui, tá? Os três vão ter o mesmo resultado. Mas na prática você vai ter uma bagunça aqui dessas outras coisas. Então, suponha que você, para filipino, você tem algum valor que você não tolera, você não quer, eu não quero, por exemplo, britânico, tá? Se vier, é uma situação muito indesejada, tá? Nem quero canadense, tá? Nem quero americano, tá? Eu gostaria de ter australiano e etc. aqui, né? Então, se isso acontece, esse cenário aqui, o resultado não vai ser tão bom, já caiu para 0,73, porque ele está trazendo coisas que eram indesejadas, entende? Então aí você pode brincar com esses cenários e ver, né, o quão bom você está. O NDCG, ele faz um cálculo do score que você tem para esse ranqueamento e faz uma fração, ele coloca no denominador o melhor cenário possível que ele pode encontrar. Então, a diferença do NDCG para o DCG é apenas essa, tá? O DCG, ele faz um acumulado do score baseado na ordem e o NDCG, ele primeiro procura o melhor cenário e depois ele divide o DCG por esse melhor cenário e tem essa fração aqui e você fica com esse valor entre 0 e 1. Tá? O DCG não é o valor entre 0 e 1, é simplesmente, né, um somatório do score. Tá bom? Aí agora eu vou mostrar mais detalhes aqui como é que o DCG funciona, como o NDCG funciona e depois eu vou mostrar esses outros pontos bem peculiares para quando a gente está tratando com problemas de classificação. Para explicar como funciona o DCG, tá, eu preparei uma outra célula aqui que mostra um ranqueamento de possíveis valores que são retornados. Tá? Então a gente tem aqui, o primeiro valor é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C e assim sucessivamente. Tá? No caso aqui a gente tem 6, eu precisaria de mais uma linha aqui, que seria o F, tá? E eu vou aumentar aqui para 7, eu vou explicar o que é que significa isso. Tá? Então, esse somatório aqui é o score que vai ser dado, o somatório de todos esses itens é o score que vai ser dado pelo DCG para o resultado que você vai ter baseado na ordem das suas probabilidades. Tá? Então, suponha aqui que você tem esse cenário aqui, 40, 70 e 100. Tá? Qual é o melhor resultado que você pode ter? É colocar 100 no início, né? 70 como segundo colocado, então vou colocar aqui ponto 7 seria o segundo colocado e terceiro colocado ponto 4. Isso seria o melhor que você poderia obter. Aí, para cada posição que você vai descendo, tá? O DCG ele vai penalizando, ele vai colocando um denominador que é o log na base 2, isso aqui é a base, tá? De 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui seria log na base 2 na base 2, né? Mas log 2 na base 2 vai dar 1, então não faz muita diferença. Eu poderia até colocar, mas não faz muita diferença aqui, o denominador seria 1. Tá? E ele começa do 2 e não do 1, porque começando do 1 você teria uma divisão por 0 para calcular o log. Tá? E um detalhe é que se você vier aqui na documentação do Scikit-Learn, eu estou aqui no DCG, tá? Você pode mudar a base. Por padrão a base é 2, você pode colocar 10, né? Mas como diz aqui, quanto menor o valor, tá? Mais acentuado é o desconto, a penalização. Isso é interessante porque você vai colocar mais pontos para os valores que estão mais no topo, tá? Eu acho interessante usar na base 2. Tá? Então, se eu executar isso aqui, eu não coloquei para imprimir nada, né? Eu vou imprimir aqui A mais B mais C. Tá? Então, aí, se eu imprimir isso, eu vou ter 1.64, seria o melhor que eu poderia conseguir. Tá? Só que, na verdade, eu deveria ter colocado os valores inteiros aqui, 70, 40 e 100 mesmo. Tá? Não, aqui não. Meu Deus, aqui. Tá? Agora. Então, 164 é o máximo que eu poderia ter, tá? Supondo um cenário perfeito, ou seja, 100 em primeiro, 70 em segundo e 40 em terceiro. Veja que eu não fico com o somatório 100 mais 70 mais 40, porque aqui seria 210. Tá? Eu fico com 164 por causa dessas penalizações que vai tendo.
aqui embaixo. Tá? É assim que funciona a métrica. Então, o NDCG, ele vai pegar esse melhor cenário, tá? E vai colocar no denominador. Então, o quão bom é o seu modelo é o quão você se aproxima disso, tá certo? Então, se você tem um cenário aqui que você inverteu um pouco essa ordem, você colocou 40 para cima e 70 para baixo, já vai mudar um pouco. Tá? Então, eu vou colocar aqui DCG, eu vou voltar aquele cenário aqui, tá? Vou voltar esse cenário e vamos ver como é que fica para essa primeira situação, tá? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, primeiro colocado 1.0, tá? Segundo colocado, terceiro, e esses últimos aqui eu vou colocar aqui um valor baixo, tá? Tá? Como se fossem os últimos, né? Mais abaixo. Então, esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, tá? Então, quando eu executo e calculo o meu DCG, veja que eu tenho exatamente esse valor que eu calculei, tá? 164,165, tá? Se eu mudar aqui esses valores, não vai fazer nenhuma diferença, tá? Eu mudo aqui, ó, não faz nenhuma diferença, tá? O 21, tá? Então, não faz diferença no cálculo. E para eu calcular o meu NDCG, seria esse valor sobre esse. Então, se eu bagunçar um pouco, ou seja, agora o meu segundo colocado... Veja também que se eu baixar aqui para 65, também não muda. Tá só reforçando isso, porque o que importa é a ordem entre essas probabilidades. Tá? Então, se eu bagunçar um pouco aqui, eu colocar aqui 70 e aqui 65, aí sim eu vou estar invertendo um pouco a ordem, o meu DCG vai passar a ser 160, tá certo? Então, o meu NDCG vai ser 160, tá? Sobre 164, tá certo? Então, se eu calcular aqui, eu vou colocar aqui um print, tá? Vou comentar isso aqui, ó. Vou colocar aqui um print de 160, tá? Por 164. Então, se eu fizer isso, tá? Eu vou ter aqui 0,97. Isso seria o meu NDCG para esse cenário aqui em cima. Se eu calcular, né, vai dar exatamente esse valor, 0,97, 60 e etc. Tá? Então, essa é a intuição por trás, é relativamente simples, né? Você vai considerar a ordem e sempre penalizando quem for ficando mais para trás, ou seja, quem, né, você colocou muito distante e deveria ser mais para cima, vai ser mais penalizado. Então, para finalizar, é importante a gente discutir como que fica a situação quando as probabilidades que são retornadas pelo modelo, elas são muito baixas, né? E, como eu falei, o NDCG ele não se importa com isso, tá? A gente não tem nenhum parâmetro para ignorar probabilidades abaixo de um certo limiar aqui na métrica, né? Por exemplo, se você vier aqui, você vai ver o y-true, que é o ground truth, o y-score, que é o resultado do modelo, né? Como a gente já viu lá nos exemplos. A gente tem esse K, que são os top K que você pode considerar. Isso é interessante também. Então, ao invés de você dar pontuação para tudo que você acha, você simplesmente pode considerar os 3 melhores e ver se aqueles 3 estão numa ordem interessante. Isso já vai ajudar muito em um cenário como esse, com probabilidades muito baixas, né? Se você imagine que você tem uns 4 lá com probabilidade ali 0.6, 0.7, 0.8, mas tem muitos com 0.001, imagine com muitas classes, 10, 15 classes. Então, você considerar só os top K, os top 3, é um cenário diferente e interessante também, mas eu vou mostrar uma outra alternativa a essa aqui também. Esse sample weight, a princípio, você pode achar que poderia usar, né, para desconsiderar algumas inferências, mas esse sample weight é um peso que você dá para cada sample, tá? Então, para cada um desses aqui, que eu coloco dentro desse vetor, aqui só tem um, né? Se eu colocasse outro aqui, e o GT, eu colocasse outro e outro, para cada sample dessa, eu poderia dar um peso diferente, aí eu passo lá um vetor de peso, tá? Mas não é o caso. Aqui nesse caso, a gente quer tratar diferente o que tem dentro de um vetor desse.
né? Ou seja, uma probabilidade aqui muito baixa de inferência, 0,001 aqui, 0,0002 aqui, tá? 0,01 aqui. A gente quer desconsiderar, queria considerar só esses que tem alguma chance de estar inferindo alguma coisa interessante, tá? Então, a gente não tem alguma coisa que possa usar aqui nos parâmetros, tá? Aproveitando, esse parâmetro aqui é para você ignorar os empates, tá? Se você tiver empate e estiver ignorando, é um problema isso, porque o cálculo não vai sair correto, tá? Mas quando você tem valores de probabilidade, valores contínuos, é realmente provável que você não vai ter muito empates, ou realmente não vai ter nenhum empate. Tá? Então você pode colocar isso como true, se você acha que isso é verdade, porque ele vai otimizar o cálculo, né? Fica mais rápido. Mas se o tempo não for problema, então você pode deixar isso falso, porque você garante que o cálculo vai estar preciso, tá bom? Então, voltando para cá, a gente ficou sem parâmetros para utilizar. Aí, uma alternativa é implementar uma função, né? Eu implementei essa função aqui embaixo, que ela faz o quê? Tá? Ela vai receber, eu chamei de prob NDCG score aqui, tá? Recebe os mesmos parâmetros e repassa lá para o cálculo do score aqui embaixo, tá? Mas eu vou explicar mais embaixo o que é que eu faço mais nessa função. Eu recebo um parâmetro chamado de probability threshold, tá? É um limiar de probabilidade, tá? Onde eu só vou considerar para o meu cálculo do NDCG as inferências acima dessa probabilidade, né? Muitos classificadores têm como padrão 0,5. Então, se ele colocou 0,5 para cima, tá? Eu vou considerar eles, né? Um classificador binário, por exemplo, né? Ele vai ter 0,5 de ser uma certa classe, né? Por exemplo, 0,7, aí vai ser 0,3 a outra, e assim sucessivamente. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem múltiplas classes, a gente pode ter 0,6 em uma, 0,7 na outra. Então, a gente vai pegar os limiares de probabilidade aqui, tá? E vai fazer um corte dos que estão abaixo. Aí essa função, ela vai varrer aqui nos meus y-score, que é aquele vetor que tem as minhas inferências, tá? Aí para cada um que ele pega, ele percorre. Então ele vai percorrer aqui, ele vai ter uma inferência 1, aí depois inferência 2, inferência 3 e assim sucessivamente, tá? Então aqui é onde ele vai varrer nessas inferências. Nesse segundo laço, ele vai pegar uma inferência e vai varrer nas probabilidades. Aí quando a probabilidade é menor do que a probabilidade do limiar aqui em cima, ele vai incrementando esse contador. Ele quer saber aqui quantos itens abaixo da probabilidade eu tenho. Né? Quando ele termina aqui esse laço, ele vai saber quantos itens abaixo ele tem. Então, ele sabendo quantos itens abaixo, ele pode pegar o total de itens, subtrair esse valor e ficar com o K, que é aquele parâmetro que a gente viu na função original. Tá? E aí ele passa aqui o K. Tá? Então, se eu tenho aqui três valores muito ruins, e quando ele fizer 6 menos 3, ele vai ficar com 3. Então, K vai ser 3, ou seja, ele só vai considerar esses três melhores, certo? E assim, ele faz isso para cada um. Então, para cada inferência, vai ser um cenário diferente. Ele pode considerar 2 em uma, 3 em outra, 4 em outra, mas ele vai descartar os que estão abaixo daquele limiar e no final vai fazer uma média dessas coisas. Então, aqui tem um pequeno teste aqui. Eu não testei isso em exaustão, tá? Pode ser até que tenha algum bug aí que eu não encontrei, mas eu só estou comparando aqui o meu problema de CG Score com o NDCG Score original, tá? Então, se eu colocar aqui 0, ou seja, eu vou considerar tudo acima de 0, que é o que o NDCG Score faz, tá? O resultado deveria ser o mesmo. Eu tenho um print em algum outro lugar aqui que está imprimindo isso aqui. Eu preciso procurar. Deixa eu definir essa função. Acho que tinha algum print antes aqui. Então veja que eu fiquei com o mesmo valor. Aí se eu quiser agora desconsiderar valores baixos, por exemplo, eu quero desconsiderar esse 0,3, então eu vou colocar aqui um limiar 0,5, tá? Então simplesmente eu tiro isso aqui porque deu para ver lá que o parâmetro padrão era 0,5, tá?
Aí ele vai desconsiderar esse aqui, tá? E já vai começar a mudar em relação ao meu NDCG original, tá? Aqui eu fiquei com zero, né? Porque ele só tinha um valor aqui, né? Acima de 0,5, tinha esse aqui 0,49 que também é abaixo, e esse valor 1 aqui tem relevância a zero, né? Ou seja, esse valor 1 não, né? Esse item que foi retornado no topo, ele tem relevância zero para o meu cenário, então zerou tudo. Então veja que eu só gostaria de considerar se eu achasse esse item daria um score 100 para ele e esse item daria um score 80, certo? Claro, considerando sempre aquelas penalizações do log. Então vamos ver um cenário melhor aqui, onde eu consigo retornar aqui, eu tenho 0,51, então eu vou retornar esse e esse ainda, tá? Aí eu já fiquei aqui com 0,41, tá? Eu vou tirar esse meu NDCG original aqui de baixo, tá? Para não ficar misturando. Então eu fiquei com 0,41. Aí vamos dizer aqui que eu tive alta probabilidade aqui, aqui eu também consegui alguma coisa, 0,62, aí ele já sobe um pouco, tá? Agora, se essa probabilidade aqui for menor, for 0,05, tá? Não, 0,505, ou seja, está acima do threshold, mas está em terceiro lugar, aí veio para 0,95, ou seja, eu coloquei em terceiro lugar quem deveria ser em terceiro lugar, mas eu ainda estou considerando, tá? Então, a moral da história aqui ao analisar esse exemplo é que nós temos esse elemento aqui na terceira posição, tá? E se ele for considerado na terceira posição, que no caso aqui é a última, ou se ele não for considerado, não vai fazer diferença, porque ele tem relevância zero, tá? Então, veja que se eu colocar aqui 0,49 para ficar abaixo do meu limiar aqui, o meu resultado vai ser o mesmo, tá? Agora, se eu colocar um pouco mais, por exemplo, 0,52, aí sim vai prejudicar, não porque ele está contabilizando mais ou menos, ele sempre contabiliza zero. Veja que aqui na minha contabilização, aqui vai estar zero, tá? Então não vai fazer nenhuma diferença. O que prejudica é porque o elemento que estava sendo contabilizado no segundo, ele vai cair para o terceiro, porque se colocou na frente. Então aqui sim eu vou ter uma penalização maior para o elemento que antes estava sendo penalizado com esse log, vai passar a ser penalizado com esse, aí vai prejudicar, tá? Então ele ser colocado na frente prejudica, tá? E ele ser colocado mais embaixo, em último colocado, ou não ser incluído na lista de resultado, não vai fazer diferença, tá? O outro ponto a observar aqui é que agora, considerando isso, a gente pode ter um NDCG zerado, enquanto que em outras situações, como a gente viu, era muito mais difícil a gente zerar esse NDCG, tá? Então, aqui se a gente tiver muitas inferências ruins, né? Essa daqui foi ruim, essa daqui foi muito ruim, e essa daqui foi boa, mas foi na classe errada, então a gente zera o NDCG. Então, você pode ter agora vários exemplos com NDCG zerado, e quando você calcular a média deles, né, você vai ter também, pode ter um valor mais baixo, mais próximo de zero. Tá? Outra coisa que você precisa ter em mente quando estiver fazendo análise como essa, é você não se enganar com valores. Não quer dizer que um NDCG 0,85 significa que o seu modelo está 85% eficiente, eficaz. Não é isso que a gente está vendo, né? Você precisa ter bom senso e entender o que é que você considerou como possíveis valores, tá? Você precisa ter ideia qual é o meu mínimo esperado, tá? Num cenário muito ruim pode lhe dar 0,8, aí muito bom 1, então você vai saber que você vai trabalhar nisso. Mas tudo isso, veja que depende dos valores de relevância que você vai atribuir. Se você acha que tudo tem algum valor, esse daqui ainda tem um aqui com zero, né? Mas esse aqui, por exemplo, tudo tem algum valor, tudo tem alguma importância, então tudo vai contabilizar na hora de fazer aquele acumulado dos pontos, né? Então, depende do cenário que você montou. Se você tem muitos zeros, aí já vai ter mais chance de cair a métrica. Se você considerou apenas probabilidades acima de um certo threshold, você já vai ter mais chance de ter NDCGs menores.
Tá? Então você precisa entender em que faixa você está trabalhando para julgar o que é bom e o que é ruim. Tá? Agora, você montou um cenário e você está trabalhando em vários modelos, em várias possíveis versões para ser colocado em produção, aí você pode muito bem comparar elas, né? Porque o cenário é o mesmo, as condições são equivalentes, e aí um dá 0,81, outro dá 0,92. Então, poxa, 0,92 parece ser bem melhor, eu vou colocar esse meu modelo aqui em produção. Tá bom? Mas só não se engane com o valor absoluto entre 0 e 1 do NDCG, porque isso pode ser traiçoeiro, tá? Mas essa forma é bem interessante aí para você comparar possíveis soluções, tá? E até para você ter uma análise mais absoluta da eficácia, mas considerando sempre qual é o mínimo que você pode estar esperando, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, tá? Obrigado.